Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, doutora Guta Maranhão. Nesse programa de hoje, vamos entrevistar novamente, é sempre um prazer tê-lo aqui, o terapeuta integrativo Denis França, e hoje vamos falar sobre lei da atração na saúde. Olá, Guta, mais uma vez, obrigado pelo convite. Já vou me tornar um convidado de figurinha repetida, né? Vou estar Ah, sempre vai ter que aqui, ser fixo, todo mês comigo aqui. é verdade, porque é um prazer estar aqui sempre conversando contigo e o quanto a gente tem de assunto, né, para trazer para as pessoas, para ajudá-las nesse despertar de consciência. Então, mais uma vez, obrigado. Ah, eu que agradeço, Denis. Vamos lá, me fala um pouquinho sobre a lei da atração, a parte científica da lei da atração, para a gente compreender um pouco esse contexto, para a gente evoluir nesse ramo na saúde. Ótimo, é bem interessante. Eu amo falar sobre lei da atração, porque é uma lei que existe, igual à lei da gravidade, está atuando na nossa vida 24 horas, mas a gente não percebe. Ela ficou muito famosa com o filme O Segredo, né? Todo mundo, O Segredo teve o filme, depois teve o livro, e foi aquele boom. Mas só que quando a gente assiste o filme lá e lê o livro, você vê que a autora ela trouxe de uma forma mais simplória, né, uma forma mais superficial para o entendimento da massa, né, das pessoas, mas foi o início de tudo, para que as pessoas começassem a saber. Na verdade, ela é a lei da vibração. Né? Então é engraçado, Guta, porque eu sempre ouvi falar em lei da atração, mas eu nunca tinha me atentado, eu nunca tinha parado para estudá-la. E foi no momento da minha vida que eu comecei a estudar uma ferramenta que eu tenho, que é o Reiki Money, que trabalha a questão de prosperidade. E quando a gente começa a estudar prosperidade, inevitavelmente a gente vai para a lei da atração. E muita gente acha que lei da Já estou atração. aqui, viu? Uma pausazinha. Eu já fiz o meu reiki, quero fazer o reiki money agora, viu? Já me o coloco reiki, na próxima turma. gente, o Reiki Money é incrível. Merece até um episódio só para falar do Reiki Money. Vamos Então, fazer. ele traz um destrave mesmo para as pessoas. Então, quando eu comecei a estudar, né, sobre o Reiki Money e fui vendo, né, o que é prosperidade, que inevitavelmente vai para a lei da atração, eu comecei a entender de fato que a lei da atração é a lei da vibração. Ou seja, a gente atrai, acontece na nossa vida tudo aquilo que a gente vibra. Aí muita gente pensa, nossa, mas se eu ficar pensando o dia todo, eu sou próspero, eu sou abundante, eu quero uma casa, eu quero um carro, automaticamente eu já vou receber isso? Não, porque só o pensar não materializa, não atrai. Você tem que sentir, ou seja, tem que ter uma congruência entre pensamento, sentimento e ação. Até porque a lei da atração, ela simplesmente não é você passar o dia inteiro meditando e a coisa vai chegar, aquilo que você quer vai chegar no teu colo. Não é assim. Você precisa agir, você precisa entrar em ação e ali o universo ele vai abrindo portas, vai conectando você com pessoas, te colocando em situações que te levam justamente a alcançar aquilo que você deseja. Então, a lei da atração, né, trazendo uma explicação, ela é aquilo que você vibra. Né? Então, se você passa aí 10 minutos do teu dia vibrando amor, gratidão, prosperidade, repetindo frases, mas você passa 23 horas e 50 minutos na reclamação, na ingratidão, no julgamento, nos pensamentos de escassez, você vai. O teu estado de vibrar são essas 23 horas e 50 minutos. Então, o que muita gente acha que eu passo meia hora do dia meditando, mas o restante do dia reclamando. Então, o que determina o que você vibra, quem você é o que você faz na maior parte do teu dia. Né? Então, a lei da atração a lei da atração não é apenas atrair dinheiro, como muita gente acha.
é atrair qualquer coisa que você queira. É um relacionamento, é a saúde, é um corpo que você almeja, é uma casa, um carro, ou seja, qualquer coisa, porque tudo no universo é energia. Nosso pensamento é energia, né? Então, semelhante atrai semelhante. Então, essa é a lei da atração, né? Uma explicação ali do que é lei da atração. Eu acho assim que, uma opinião, acho que minha mesmo, é como se, vou fazer uma comparação, a gente também tem que agir. Tem Sim, pessoas, como você falou agora, a pessoa quer um corpo tal. Eu, por exemplo, engordei, né? Quero dar uma melhorada novamente, como eu era há um ano atrás. Mas se eu não começar a malhar novamente, não vai rolar. Não vai rolar, barriguinha tanquinho como estava ano passado, não. Vai continuar com essas mães que eu estou aqui agora. Então, tipo, não é só a gente querer, é a gente fazer. Ah, eu quero dinheiro, eu quero trabalho, eu quero não sei o quê, mas eu vou ficar em casa esperando. Não dá. Eu sou rica, próspera, abundante, eu sinto isso, mas não faço nada, eu não saio de casa. Não dá. Ai, uhum, minha saúde é maravilhosa, eu sou super saudável, minha saúde é divina, mas eu estou comendo porcaria, fast food e carboidrato até a alma. Não dá. Então a gente também tem que agir. É como se fosse um cano entupido que a gente desentope com a frequência da atração positiva, mas a gente tem que fazer a água rolar, tem que fazer a sim, água fluir. O cano vai exato. ficar desentupido, beleza. Mas se a água não rolar, ela também não vai acontecer nada, vai estar lá parado, vai estar uma frequência favorável àquilo. Mas também tem que ter a ação, né? É o conjunto da atitude e a frequência, porque eu acho que a frequência também dá uma colaboração para que você termine tendo a desenvoltura de parar de procrastinar, né? E ter a Sim. ação também, é um conjunto, né? Isso, quando a gente muda a nossa energia, a gente muda a nossa energia, a gente muda a nossa frequência. Então, automaticamente, quando a gente começa a vibrar mais alto, né, eu estou ali na gratidão, eu estou ali com pensamentos positivos, eu estou me sentindo bem, eu estou com autocuidado, naturalmente a minha vibração ela vai aumentar. Então, quando a minha vibração aumenta, né, então são frequências mesmo. Então, por exemplo, você quer tanto um corpo saudável está aqui em cima. Mas se você é uma pessoa que come tranqueira, fritura, sedentária, a frequência dela é totalmente diferente de uma pessoa que busca, né, que cuida do corpo. Então, quando você começa a mudar pensamentos, sentimentos e hábitos, você vê que naturalmente você muda comportamentos e você começa a vibrar na mesma frequência daquelas pessoas. Então, você pode ver que pessoas normalmente, né, como semelhante atrai semelhante, no quesito corpo, você vê que normalmente o marombado anda com marombado, o mais cheinho anda com o mais cheinho. Por quê? Porque eles têm o mesmo comportamento. Então, se eu tenho um comportamento sedentário e de comer tranqueira, por exemplo, e eu tenho um amigo muito saudável, o que é que eu vou fazer? Amigo, vamos ali no McDonald's, vamos ali comer uma batata frita, vamos tomar uma Coca-Cola, imagina, não vou. Ah, eu posso até te acompanhar, mas eu vou levar minha marmita. Vamos para a academia comigo? Ah, não, não vou, não gosto. Você vê que os gostos são diferentes. Ou seja, às vezes não tem papo para desenvolver, né? Então, por que normalmente, não é via de regra, é, o cara sarado namora a menina sarada? Por quê? Porque um incentiva o outro, eles têm a mesma mentalidade. Não estou dizendo que é obrigatório, tá? Mas, normalmente, quando a gente tem uma mentalidade, a gente atrai pessoas da mesma mentalidade para ter ali uma desenvoltura. Por exemplo, eu trabalho muito a minha espiritualidade. Então, hoje, eu não me relacionaria com uma pessoa que não sabe nada de espiritualidade, porque a gente não vai ter uma troca. Uma coisa é a pessoa não saber, mas ela está aberta para aprender. Nossa, Exatamente. explica. Nossa, que interessante, eu quero saber. Aí, ótimo, eu posso me relacionar com uma pessoa assim, porque ela está aberta, ela está interessada. Outra coisa é, não, isso aí não existe. Tudo isso que você está falando é mentira. O meu pensamento é o certo, o seu é o errado. Aí não tem como me relacionar com uma pessoa assim, né? Porque a gente está em frequência diferente. Então, uma pessoa que está fechada, ela não vai
alcançar a frequência que eu estou, né, nesse quesito. Mas uma pessoa que ela ainda não sabe, mas está aberta, ela quer aprender, aí ela pode, né? Claro, com muito trabalho, com informação, chegar ali na frequência que eu estou vibrando. Né? Então a gente vê até por amigos. A gente vai num grupo, por exemplo, né? Eu dou aula em escolas também, e eu vejo que os alunos, eles se formam as turminhas, e você vê que é o mesmo comportamento. Até a gente mesmo, quando a gente vai num evento, alguma coisa assim, a gente vê, a gente senta junto de pessoas que quando a gente começa a conversar, tem algo em comum. Nossa, mora no mesmo bairro, nossa, é da mesma cidade. Tem alguma coisa ali que conecta, né, a gente com determinada pessoa. Então, isso também é lei da atração, né? Ou seja, ela está agindo de uma forma que a gente não está consciente, mas tem como trabalhá-la para que a gente atraia de forma consciente. Né? Então, a minha primeira... Pode falar. Não, eu ia dizer assim, tu sabe que eu sou apaixonada por esse assunto, né, de frequência, que acho que é o que manda em tudo, é a frequência. A gente só faz definições e explicações para os resultados do frequenciamento energético, que, na minha opinião, como eu falei, é tudo. E tudo tem frequência, tudo tem energia, tudo, tudo, tudo. Essa planta, esse vaso, essa parede, essa luz, esse cabelo, esse brinco, tudo, 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 tudo. Eu, o ser humano mais ainda, né? Mas tudo tem, até coisa de objeto tem. Então, eu acho incrível. E existe também comprovações científicas, né? Tem aquela pesquisa do Masaru Emoto, que é um pesquisador japonês que também é fotógrafo, que fez um trabalho incrível. Você fala um pouquinho desse trabalho científico, porque para as pessoas que não compreendem tanto, ou até questionam um pouco também, é interessante você falar sobre a parte científica, porque dá uma credibilidade para algo. A gente já sabe, né? Para a gente é até palpável, vamos dizer assim, que trabalha com energia, principalmente você, né? Mas para as pessoas que são mais céticas, quando a gente mostra um trabalho científico, aí a pessoa, opa, peraí, esse negócio é sério. Aí começa a entender, compreender e até deixar fluir essa informação de maneira melhor, né? Uhum. Isso. Hoje em dia, a física quântica, né, que é ciência, tem comprovado, por A mais B, o quanto essa questão de frequência, de energia, realmente ela funciona e realmente ela existe. Né? Além de funcionar, ela também existe. Então, quando a gente começa a estudar sobre física quântica, a gente vê que, por exemplo, esse experimento do Masaru Emoto, ele pegou foram copos com água, e ele ficava sempre dizendo palavras positivas para uma, tipo, eu te amo, eu sou grato, emanando amor para aquela água. E tinha outros que ele fazia palavras de raiva, né? Tipo, eu te odeio, eu não gosto de você, emanando uma frequência mais baixa. Então, foi comprovado que as moléculas da água, né, daquela água que ele emanou uma frequência de sentimentos e pensamentos positivos, foi totalmente diferente, né? Ficou com uma frequência conforme o que ele emanava. E a outra água, né, que ele mandava ali com pensamentos negativos, ela começou a ficar insalubre, né? Começar a formar meio que um lodo, uma coisa mais escura, apenas com a frequência do que ele estava emanando. E a gente sabe que água é um ótimo condutor, né, de energia, assim como o metal, e também nosso corpo é constituído de quê? Né? A maior parte dele, de muita água. Ou seja, então se a água ela pode absorver, né, essa frequência do que é dito para ela num copo com água, imagina a gente, que o nosso corpo tem muita água. E Então, detalhe, né, Denis? O corpo tem muita água, o planeta tem tem muita muita água, água. o ar que a gente respira tem vapor de água. Então, a gente é contornado por água em todo o ambiente, praticamente. Exatamente. Se a gente passar muito tempo sem beber água, o que é que acontece? A gente Não tem entra quem, numa né? desidratação, a gente Vai para além. vai para o além. Então, se não Já fosse estou tão aqui, eu na minha. importante, vou até dar um gole aqui na minha também. Você aí de casa, já beba sua Te água. amo, querida. Linda, maravilhosa. Te amo, me nutra, me hidrate. Mas assim, tudo tem frequência, realmente. Eu como reikiano,
eu aplico o reiki na água para beber. Ou seja, eu também vou receber uma água mais purificada quando eu aplico alguma energia na água. E ela é o quê? É limpeza, né? Então, quando a gente bebe muita água, a gente acaba fazendo uma limpeza no nosso organismo. Então, esse experimento, que já foi comprovado cientificamente, tem um experimento também de frequência sonora, que é como se fosse um tabuleiro com areia. Então, eles colocam uma frequência e ali forma-se um desenho. Coloca-se outra frequência, aí forma um outro desenho. Ou seja, é o mesmo tabuleiro, areia em cima, e no que vai mudando a frequência sonora, vai mudando o desenho. Ou seja, sozinho ali, sozinho não, né? Porque é a frequência que está formando aquele desenho. Então, se você jogar aí depois, buscar, né, física quântica, frequências, até o próprio experimento do Masaru Emoto, você vai ver que realmente já tem tudo sido comprovado cientificamente e que ainda bem que as pessoas agora estão tendo mais consciência disso. E o livro O Segredo, né, o documentário, foi o boom para que as pessoas despertassem para esse assunto e começassem a se aprofundar cada vez mais. Eu não cheguei a ver o filme, não. Eu li o livro e ele é bem interessante. Agora, é como você falou, ele é um pouco, na minha opinião, ele é um pouco repetitivo para dizer a mesma coisa. Mas eu acho que ele chega a ser repetitivo para as pessoas compreenderem realmente, porque às vezes aquela única frase que foi dita na página tal foi quando, puf, caiu a ficha, a pessoa compreendeu de fato aquela situação, ou pôde relacionar com a situação que já viveu, ou já viu alguém viver, e aí sim, porque às vezes é isso, né? A pessoa ouve 10 vezes a mesma coisa, entende, mas não absorve. Às vezes, aquela palavrinha daquele momento, buf, cai a fichazinha interna e a pessoa absorve e de repente consegue passar a fazer. É uma pergunta agora, como a pessoa consegue? Porque é difícil, a pessoa está lá, doente, descrédula ou insatisfeita com qualquer outra coisa. Como você conseguir ter esse controle mental? Como você conseguir manter essa vibração? Porque é difícil, né, Denis? Como é que a pessoa consegue? É difícil. Eu estou lendo um livro pela segunda vez, que eu estou amando, já fica a dica aqui, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Dr. Joe Dispenza. Que ele é ele é referência no quesito mentalidade. E ele fala exatamente o que é quebrar o hábito de ser você mesmo. É você se transformar em outra pessoa. Porque esse Denis daqui, quer dizer, o do passado, o que estava ali vibrando na escassez, que achava que prosperidade era apenas dinheiro, que lei da atração era baboseira, não existia. Então, aquele Denis, ele teve que quebrar o hábito de ser ele mesmo para poder começar a se transformar nesse de agora. E isso primeiro, né? A gente precisa ter conhecimento. A gente precisa estudar. Eu vou falar por mim. Eu ouvia falar de prosperidade, mas eu não me conectava. Eu ouvia falar de lei da atração, mas eu achava que, tipo, é baboseira. Até que eu comecei a sentir mudanças na minha vida que me levaram a estudar e entender como é que funciona na nossa mente, no nosso campo energético. Então, para mim, Denis, eu gosto de estudar, porque eu gosto de agir de forma embasada, né? Claro, tem gente que assistindo aqui o podcast já vai ter uma virada de chave. Posso ter uma virada de chave, mas eu gosto de me aprofundar no assunto. Então, como é que a gente faz isso? Né? Existe o ciclo da criação. Ou seja, a internet aqui está funcionando, a gente está se comunicando porque alguém, em algum momento, teve uma ideia. Vou conectar as pessoas através de uma energia. Criou-se o Wi-Fi, internet. A luz, tudo que existe no planeta surgiu de quê? De um pensamento de alguém. Então, o ciclo da criação é pensamento, né? Pô, tive uma ideia, vou criar alguma coisa. Sentimento, eu começo a me sentir daquela forma. Nossa, vou criar, sei lá, pega o exemplo da luz. Nossa, tive uma ideia de criar a luz. E a pessoa já começa a se sentir, já começa a se empolgar, já começa a imaginar como é a luz, o que ela está fazendo. Depois vem o quê? A ação. Porque não adianta pensar e sentir e não agir.
Como é que eu vou materializar se eu não entrar em ação? E claro, se eu penso, se eu sinto, se eu tenho uma atitude, entro em ação, eu vou ter um resultado. Vou ter um resultado, né? Assim. E automaticamente a coisa vai aparecer. Só que as pessoas, elas permitem muito que o ambiente influenciem nos pensamentos e sentimentos. Eu sei que é desafiador. Nossa, mas eu estou doente, como é que eu vou pensar em ser saudável? Nossa, mas eu estou passando por problemas financeiros, mas como é que eu vou pensar que eu sou abundante? Hoje, as pessoas da Matrix, que não têm o conhecimento, né, desse ciclo da criação, elas esperam que o resultado, o externo, mude a emoção dela e o pensamento. Ou seja, se eu tenho comida, eu sou feliz. Se eu tenho um relacionamento, eu sou feliz. É sempre o quê? Esperando lá de fora acontecer algo para que o meu interno mude. Onde uma vez que a realidade é reflexo do nosso interno. Então, se eu quero mudar a minha vida, seja em qualquer área, eu preciso começar a mudar a minha mentalidade, o meu pensamento, porque eu mudando o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento, mudo minha atitude, que eu mudo minha realidade. Então, se eu estou lá numa situação que eu estou doente, mas como é que eu mudo meu pensamento? Se eu estou recebi até o diagnóstico de que, né, é terminal, por exemplo, a doença. Claro, não é difícil, não é fácil, é desafiador, mas requer o quê? Técnica. É você começar a reprogramar sua mente, começar, e como você pode fazer? Agradecer. Tipo, mudar a mudança, né? Mudar o olhar. Bem, eu estou doente, ok. Ao invés de eu ficar, nossa, mas por que eu? Tanta gente no mundo e Deus foi escolher logo a mim para botar essa doença. Nossa, mas o que é que eu fiz para merecer? Por que não você mudar a tua mentalidade? O que é que eu posso aprender com essa doença? O que é que ela está me sinalizando que eu preciso mudar? Né? Seja internamente. Então, seja, será que eu preciso cuidar mais de mim? Será que eu preciso mudar um hábito? Porque nada vem por acaso. Né? Então, quando você começa a trazer já uma mudança de olhar, você fica, tá, eu preciso. Tem pessoas, Guta, que elas estão tão aceleradas que elas passam um tempão sem se cuidar que o universo para ela, né? Tipo, ela tipo, ó, vou te dar uma doença aqui para que você pare, se olhe e se cuide. Porque, na verdade, a função da doença é essa. É te dar um alerta para que você, ó, vamos diminuir aí, olhar um pouquinho mais para si. Então, quando você começa a mudar esse olhar, aí vem as respostas. Nossa, meu comportamento estava, eu não estava olhando para mim, eu não estava me alimentando bem. Aí você vai começando a mudar teu pensamento. E claro, aí vai vindo teu sentimento. Aí pode vir até um sentimento de gratidão. Gratidão por eu ter tido esse stop através dessa doença. E agora eu sei que eu vou mudar o meu comportamento. Quantas e quantas pessoas que já passaram por um acidente, quase já ficaram ali quase morte, né? Já passaram um tempão em coma, tiveram suas experiências espirituais e quando elas voltam assim, totalmente diferente. Minha vida a partir de hoje vai ser outra. Tudo que eu estava fazendo antes eu não vou fazer mais. Ou seja, ela ressignificou aquela situação. Então, uma dica que eu dou, se você está passando por alguma situação que é negativa, que você não vê luz no fim do túnel, que você acha que é injusto, para e pensa. O que é que essa situação, o que é que essa doença está me mostrando? O que eu preciso modificar? Onde é que eu estou errando? Traz essa reflexão, porque com certeza você vai ver que essa situação não é por acaso. Ela é meramente para o teu crescimento. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por situações e ainda passo onde aquele meu maior desafio é me transformar, trabalhar em mim internamente para depois ajudar as pessoas. Então, É eu preciso verdade. ter, como diz, né, conhecimento, eu ouvi de alguém. Sabedoria é quando eu passo, internalizo aquilo ali para poder passar para as pessoas.
Então, tem essa diferença também, né? De você ter essa mudança de olhar diante daquilo que você está passando. Quanto mais a gente puder observar e absorver através da observação do problema dos outros, menos a gente sofre, né? Porque a gente Isso. só já observa, digo, e aquela pessoa fez tal coisa, né? Vou tentar não repetir, para também não me dar mal. Mas aí tem pessoas que são persistentes, né? Que vão forçar, que vão tentar, às vezes até na inocência, ou às vezes até na teimosia, e termina fazendo a mesma coisa e também falha, e também erra, e também sofre. Porque às vezes a gente é um ser complexo, né, de emoções e coisas, então, assim, termina que a gente força coisa com um sentimento específico e depois vê que aquele sentimento era um sentimento que não valia a pena. Eu sempre falo assim, que todas as coisas ruins, seja emocional, financeiro, saúde, seja o que for negativo, na minha opinião, das duas, uma. Ou é aprendizado, ou é mudança de rota, Sim, né? Aprender, exatamente. vamos melhorar, vamos evoluir, ou compreendeu que isso aqui não é para você, compreendeu que isso aqui não te faz bem, muda a rota, direciona, faz Uhum. coisa, quebra esse ciclo e começa outro, porque às vezes a gente fica na persistência, eu digo, eu sou uma pessoa proativa demais, tem gente que é procrastinador demais, que acho que até a maioria das pessoas são muito procrastinadas, né, procrastinam muito. No meu caso, eu sou muito proativa demais, então termina que e assim, eu sou muito resiliente, então, eu vou. Então, já aconteceu na minha vida também, falando assim, coisa pessoal, de eu querer uma coisa, eu digo, não, eu vou continuar, eu vou melhorar, eu vou evoluir, eu vou fazer, eu vou continuar, não, eu vou conseguir conquistar aquilo, eu vou conseguir resolver aquilo, eu vou conseguir, eu vou. Terminou que eu rendi aquele ciclo muito mais do que eu deveria ter rendido, né, ter deixado acontecer, porque eu sempre disse, não, eu confio em mim, eu acredito, vai dar certo, né? Mas às vezes tinha tanta coisa gritando na minha cara que aquilo ali não ia ser certo, que aquilo não que não fosse certo, era a coisa certa, mas que talvez não fosse para mim aquilo, ou que não fosse um momento para estar naquela situação, e aquela coisa, a gente se acostuma às vezes com uma coisa mais ou menos, e a gente termina mantendo o ciclo daquela coisa mais ou menos, quando a gente faz, poxa, eu acho que é melhor a gente deixar para lá, é melhor ceder, é melhor romper esse ciclo, começar um novo, de repente o novo vai ser melhor. E não é aquelas frases feitas que a gente vê muito em rede social, fecha né, fecha uma janela e abre uma porta, né? Tem uma coisa dessa. Uhum. Acontece, é real, é bem isso, é muito isso. Então, é muito. Eu sinto muito isso, que é muito redirecionamento. E as pessoas têm dificuldade de compreender, têm dificuldade de se abrir para o universo jogar. Porque, como também dito, as coisas, teoricamente, é para vir com facilidade e abundância. O universo, teoricamente, Sim. joga com facilidade e abundância. Aquela coisa de sofrer, 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 sofrer. Ok, tem que ter dedicação, tem que ter um sofrimentozinho, uma coisa, mas aquele sofrimento exacerbado gera uma energia talvez negativa que o universo também vai lhe dar dificultado, vai trazer você com dificuldade. De repente, se você vibrar a sua frequência mais positivamente, mais direcionada para o que você quer, em termos de energia e frequência, não só atitude, você, de repente, consegue aquilo com muito mais facilidade. A coisa vai fluir. Uhum. Quando é certo, flui. É batata, né? É certo. Assim. Quando é para ser seu, quando chega. Você nem vê, chegou, facilidade. Nossa, Exatamente. né? E tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o universo ele não te dá nada, ele te devolve. Ou seja, a todo momento, o que eu tenho na minha vida, então se a sua vida ela está ruim, é porque você está mandando alguma coisa para o universo e ele está lá apenas está te devolvendo. Então, a lei da atração é isso, que é a lei da vibração. Vai me dar aquilo que eu sou, não o que eu quero. Porque lembra do ciclo da criação? Pensamento, sentimento e ação. Se eu estou ali pensando, eu quero uma mansão. Nossa, meu sonho é morar numa mansão. Mas vem o sentimento. Quem é que vai limpar essa mansão? Não, porque é uma mansão gigante, eu não vou dar conta de limpar. Porque é muito cansativo. Percebe? Você quer. Mas o teu sentir, que é o que o universo lê, e é o que você manda para ele, é o quê? Eu não quero uma mansão, porque uma mansão é muito, muito grande para eu limpar. Consequentemente, você não vai agir em busca dessa mansão, e claro que o universo não vai te dar, porque você está mandando para ele que
Universo, não me dê essa mansão, porque eu vou ficar muito cansado, ela é muito grande para eu limpar. Agora, se você começa a pensar, nossa, eu quero uma mansão. Nossa, é maravilhoso. Aí você começa a se sentir. Nossa, imagina eu numa mansão com os meus filhos, tendo alguém para me ajudar na limpeza. Ou seja, já vai ser uma pessoa que eu vou empregar, que eu já vou ajudar financeiramente. Né? Essa pessoa ela vai manter a família dela com o salário que eu vou pagar. Eu vou poder ficar tranquilo, usufruindo. Vai ter uma pessoa ali para cuidar da minha mansão. Consequentemente, já percebe o pensamento e o sentimento que é diferente, você vai agir em prol da tua mansão e o universo, daqui a pouco, ele coloca de uma forma muito fluida aquela mansão que você tanto quer. Então, o que eu vejo, Guta, que a Maria, e eu era assim, inclusive, é que as pessoas estão muito no vitimismo. A gente está muito na lamentação. A gente quer as coisas, mas a gente se sente não merecedor. Tipo, nossa, eu quero ganhar 100 mil reais. Mas você fica, mas se eu ganhar 100 mil reais, vão ficar me pedindo dinheiro emprestado. Todo mundo vai ficar vindo só por interesse para cima de mim. Aí você já está vibrando outra coisa. Ai, será que eu mereço ganhar isso tudo com tanta gente passando fome? Ai, aí você já quebrou tudo. E a lei da atração é o quê? É fé. Eu quero alguma coisa, eu mudo meu pensamento, mudo meu sentimento, ajo, entro em ação, mas eu ter certeza absoluta que aquilo vai ser meu. Porque se eu ficar querendo, sentindo, agindo, mas lá no fundo, no fundo, será que eu vou ganhar? Mas será? Esse será já quebra tudo. Então, ou você bota uma certeza, e a gente também tem a mania de colocar o nosso prazo. Aí tem que ser até o final da semana, porque se for depois, eu não quero mais. Aí você já está condicionando o universo. E o universo, ele não, ele vai te dar na hora dele, quando você realmente estiver pronto. Né? Também tem Né? isso, esse Isso trabalho. do, isso do tempo é legal, porque eu faço terapia, né? Minha terapeuta é maravilhosa, Julieta Pontual. Beijo, querida. Eu até vou fazer também uma entrevista com ela, que ela tem uns conhecimentos assim fantásticos. E uma coisa que ela sempre diz, porque como eu tenho essa ansiedade, sou proativa e quero fazer lá, eu fico naquela coisa do meu tempo, e não é meu tempo. Então ela sempre fala, Guta, ó, respeita Cronos, não sei o quê, é o tempo tal, tem que respeitar. Eu digo, nossa, tem que ceder, tem que entender, tem que aceitar o tempo do universo, né? Que é o tempo de Deus, do universo, como a pessoa queira dizer. Porque, assim, essa vida que a gente está tendo aqui é um pedacinho do que a gente está vivendo na nossa essência, né? Nossa consciência, nossa alma, espírito que seja. A gente está vivendo nesse plano aqui, nesse momento, essa vida que teoricamente é pequena. Mas a gente não domina quase nada, né? O que a gente pode fazer é pouco. Quem manda mesmo é o universo. Então a gente só faz emanar, né, uma frequência, uma vibração, uma vontade, um desejo e uma confiança, né, para poder ter essa frequência que você estava explicando, que eu achei maravilhosa a sua explicação. Mas entender que às vezes não é naquele tempo, porque talvez você precise de um preparo, você precise de uma maturidade, precise ter um sofrimentozinho aqui ou ali para aprender algo que você não tem aprendido ainda, para realmente chegar àquilo que você quer, ou aquilo que está direcionado para chegar para você, né? E tem a questão do preparo, isso muito bem o que você falou. Eu tenho uma experiência assim, viva mesmo. Eu sou palestrante, eu comecei a me comunicar nas redes sociais na pandemia. Então, eu comecei no mundo digital. Eu fiquei durante todo aquele processo, né, daquela fase que a gente passou, eu muito assíduo nas redes sociais. Então, eu comecei a me comunicar muito online. Só que acabou, né, a pandemia, e agora, Denis, agora você vai ter que ir para o presencial. E quando eu comecei a falar no presencial, dar aulas, né, Guto, eu tive uma trava. Eu fiquei, gente, como assim? Eu já sou tão comunicativo no online, mas no presencial, por que eu estou assim? Ou seja, porque é outro ambiente. Eu estava preparado para o online, mas para o presencial é diferente. Então, eu comecei a dar cursos, né? Ministrar aulas, seja de reiki ou seja de treinamentos. Aí eu vi aqui com 5 pessoas, eu me sinto de uma forma, com 10 é outra, com 30 já muda de figura, com 50, como eu
recentemente eu dei uma aula para 50 alunos, já é totalmente diferente. Então, antes eu ficava, nossa, imagina quando eu palestrar para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Aí tira Denis do ambiente online, sem nunca ter passado presencialmente por um palco, joga ele diretamente para uma plateia de 2.000 pessoas. Eu ia desmaiar. Ou eu ia sair correndo, ou eu ia desmaiar, eu ia travar. Porque a gente quer tanto uma coisa, mas tudo é um processo. Então a pessoa quer, nossa, eu quero tanto uma mansão de 10 quartos. Aí você entra na casa dela de 2 quartos, a pior bagunça. Ela não dá conta nem de administrar uma casa com 2 quartos, quem dirá uma mansão com 10. Então, se eu não tenho condições de fazer o pequeno, o mínimo, eu não vou fazer o grande. Para eu fazer o grande, tem que ser um preparo, seja em qual área for. Ah, eu quero tanto ganhar 100 mil reais. Ok, como é que você administra os teus 1.000 reais que você ganha? Porque a forma como eu administro os 1.000 reais, eu vou administrar os 100. Então, se eu não tenho uma educação financeira, se eu gasto mais do que eu recebo com 1.000 reais, com 100 mil reais, nossa, meus problemas acabaram. Não, você vai gastar 200 mil. Você vai continuar na mesma pindaíba financeira. Por quê? Porque você internamente não mudou, a tua mente. Então, muita gente acha que quando o externo acontecer, a vida vai mudar. Se fosse assim, várias pessoas que ganharam na Mega Sena, elas estariam ricas até hoje. E por que muita gente ganhou e hoje em dia não tem nada? Perdeu tudo. E é o tal da aparência, né? É tão comum a gente ver pessoas que ganham uma bolada, ou eu até conheço uma pessoa que teve uma situação de uma divisão de bens, que pegou todo o dinheiro que ganhou e comprou esses carros, sei lá, Porsche, Maserati, sei lá, um carro desse, e para ficar todo metido, andando na rua como se fosse milionário, mas não tinha dinheiro para pagar o apartamento que morava. Terminou que em 6 meses, 5 meses, sei lá quanto foi, teve que vender o carro, e vendeu mais barato, quer dizer, perdeu dinheiro por vaidade, por ego. Então, como essa criatura vai saber administrar? Não sabe. Mas por quê? Porque eu tenho vontade, compra aquele negócio, e o resto, e a estabilidade, a organização, para você, de repente, ter uma evolução. Não, mas o imediatismo de estar fingindo que está tudo maravilhoso, vem primeiro. Não pode vir primeiro. Não deve. Exatamente. Então, a gente tem que mudar muito a nossa mentalidade. Eu mudei, quando eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui um adolescente gordinho e vivia no efeito sanfona. Sempre, a minha vida inteira foi assim. Então, quando eu comecei a estudar, né, sobre prosperidade, mentalidade, lei da atração, gratidão, e eu entendi como é que funciona todos esses mecanismos na nossa mente, que a gente tem que mudar a nossa mente para poder realmente mudar ali a nossa saúde, o nosso corpo. Foi quando eu emagreci 10 quilos em 2 meses, de uma forma rápida, fluida. Quando eu fiz, meu Deus do céu, emagreci 10 quilos, rápido. E, detalhe, e fiquei 3 meses, zerei chocolate. Eu passei 3 meses sem comer chocolate. Eu olhava para o chocolate, Guto, e olha que eu sou uma formiga. Eu amo doce. Hoje eu já voltei a comer, tá, gente? Eu falo. Mas, assim, foi um processo que eu passei que foi também de lei da atração, que eu apliquei à minha saúde. Então, primeiro, eu comecei a reprogramar a minha mente. E sabe a primeira coisa que aconteceu, que eu não sabia? Eu estava brigado com o meu corpo. Eu conversando com eu que é terapeuta, e de 10 palavras, 11 eu falava. Ai, amigo, eu estou muito gordo. Nossa, mas quando eu emagrecer, eu compro uma camisa nova. Nossa, olha para isso, estou horroroso. Nossa, não olho nem no espelho. Nossa, mas quando eu emagrecer, quando eu ficar sarado, eu só olho no quando. Ele fez, amigo, posso te falar uma coisa? Por que tu odeia tanto teu corpo? Eu, imagina, você tá louco? Eu amo meu corpo, eu me amo. Ele fez, não, a tua fala, a todo momento tu tá se denegrindo. Porque eu tô gordo, porque eu não olho pro espelho, porque isso, olha essa barba, olha esse rosto redondo. Guto, eu não percebia. Já estava tão automático que eu, assim, no início eu fiquei com raiva dele. E, gente, quem é ele para me falar isso? Que mentira é essa?
Aí depois eu parei para pensar, fiz, Denis, não é que é verdade? Tu estás brigado com teu corpo. E eu estava assim, bem acima do peso, e eu fiz, tá, eu comecei a estudar sobre gratidão. Aí eu fui, tem um exercício que eu fiz de frente ao espelho. Eu fiquei nu, em frente ao espelho, e fiquei me observando, olhando bem nos meus olhos, em silêncio, olhando o meu corpo, porque a gente está sempre na frente do espelho fazendo uma coisa ou outra. É uma maquiagem, é uma barba, é penteando o cabelo. A gente nunca para se olhar. E eu comecei a me olhar. E eu fiquei, nossa, Denis, como seus olhos são bonitos, sua barba, nossa, gratidão, corpo, por você estar saudável. Gratidão pelos meus braços, porque eu posso abraçar as pessoas. Nossa, pelas minhas pernas, porque eu consigo andar. Tem tanta gente aí de cadeira de rodas. Guta, quando eu comecei a fazer esse processo de gratidão, eu comecei a chorar. Mas eu chorei tanto. Sabe quando a ficha cai? E ali eu comecei a amar o meu corpo de fato, né? De verdade, genuinamente. E ali eu comecei e fiz, bem, agora eu amo o meu corpo, fiz as pazes com ele, eu agora vou cuidar de fato dele. E naturalmente a minha mente começou a querer trazer mais alimentação saudável para ele. Então, como eu fazia? Eu ia comer, eu ficava comendo, vamos lá, eu quero nutrir o meu corpo. Conversando mesmo, meu corpo é meu templo. Eu ali comendo e fazendo esse processo. Eu ia para a academia, eu passava o caminho indo para a academia. Vamos lá, corpo. Você vai ficar saudável, você vai ficar forte. Nossa, você é maravilhoso, você é grande, você é musculoso. Bora lá. A gente vai melhorar isso aqui. Eu ia para a academia dessa forma. Lá, com certeza, meu treino era outro, eu me dedicava muito mais ao meu treino. E quando eu voltava para casa, eu tinha uma conversa com ele. Gratidão, corpo. Nossa, você arrasou no treino, hein? Você aumentou o peso, você fez além do que estava na ficha. Parabéns. E claro, eu fui reprogramando a minha mente, me sentindo melhor, né, com o meu corpo, valorizando o meu corpo, e ali as minhas atitudes foram mudando, de alimentação, de de exercício físico, né? A minha autoestima foi mudando e, consequentemente, claro, foi refletindo na minha saúde, né? De fato. Então, todo esse trabalho que eu fiz em mim foi algo consciente. Mas por quê? Porque um amigo meu me sinalizou que eu estava de mal com o meu corpo e eu não sabia. Então, de repente, alguém aqui que está nos assistindo está passando por isso, né? Faz esse exercício do espelho, que ele é muito poderoso. É um exercício que eu tenho, inclusive, que eu já coloquei na jornada da prosperidade, que eu ponho lá para o pessoal fazer. E muita gente, Guta, por incrível que pareça, tem gente que não consegue se olhar no espelho. Teve gente que teve AVC e não consegue mais se olhar no espelho. Teve gente que teve que arrancar a mama, né, por conta de questões de câncer de mama e não consegue. Tem gente que literalmente não consegue mais se enxergar. Então, se a pessoa está nesse nível, dificilmente ela vai ter esse olhar, né, carinhoso, amoroso para o seu corpo. Né? Então, esse foi literalmente o processo que eu passei, que eu fiz em mim, e que deu super certo, e que eu tive um recuo, assim, um resultado gigante de mudança mesmo de mentalidade, que naturalmente se refletiu no meu corpo. É porque às vezes a gente quer mudar do externo para o interno. Ai, que preguiça ir para academia. Ai, que saco se alimentar saudável. Porque a palavra dieta já tem um peso negativo, as pessoas já enxergam como negativo. Aí se eu, tipo, eu tô com esse pensamento, ai, que saco. Nossa, me acordar cedo para ir malhar. Como é que vai ser você lá na academia? Se você for, né? Porque a maioria das pessoas se sabotam e acabam não indo. Então, assim, tudo começa realmente da mente, de como você pensa, como você se sente. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a atrair pessoas para treinar comigo, pessoas que estavam na mesma vibe que eu. Nossa, Denis, eu percebo que tu treina ali mais pesado. Eu fazia cross-training, né, que é mais ou menos como se fosse crossfit. Eu comecei a unir, assim, as pessoas vinham para mim, do nada, eu ali calado na minha, as pessoas diziam, nossa, eu vou ficar aqui contigo, porque tu me inspira. Não sabia nem quem era a pessoa. Ou seja, o meu campo magnético estava atraindo, né, pessoas nesse perfil. Foi muito interessante essa fase da minha vida.
Né, você está falando, eu estou tendo assim, várias ideias aqui, vários insights, estou anotando, porque Não, né, a gente vai conversando, a gente vai tendo ideias. Eu estou aqui anotando várias pessoas que agora fui lembrando que eu posso entrevistar e posso trazer aqui alguns exemplos, porque é muito interessante essa parte que você está falando de mudar hábito, fazer esse exercício do espelho, eu achei fantástico, porque eu, por exemplo, eu sou muito eu nem sou tão crítica com os outros, mas comigo eu sou super mega autocrítica. Acho que é a educação, a criação, né, de fazer sempre o certinho, certinho. Então, eu sempre estou me cuidando até demais, assim. Muito autocrítica. Então, quando eu me olho, eu sempre acho que eu podia estar melhor. E mulher é aquela coisa, mulher vive de maquiagem. Quando tá de cara lavada, nossa, eu tô feia. Tô de cara lavada. Não, tá tudo certo. Lavou, tomou banho, tá novo, tá cheirosinho, perfeito. Mulher não. Tomou banho, lavou, cheirosinho, perfeito. Mas bota um lapisinho, bota um blushzinho, bota um batonzinho. Se não tiver, o cabelo tá arrumadinho. Se não tiver, eu tô feia. Né? E, na verdade, não pode ser assim. A gente tem que se olhar como somos realmente e também, obviamente, ninguém, assim, algumas pessoas são perfeitas mesmo, assim, esteticamente falando, mas a maioria não é perfeita, como eu também não sou, então, quando eu me olho, eu tenho uma olheira, né? Então, estou de corretivo aqui, mas quando eu olho, ai, que olheira horrorosa, mas de repente eu digo, ai, mas meu narizinho é tão bonitinho, ai, minha boca é tão bonitinha, bem feitinha, ai, meu olhar é tão legal, mesmo com esse olhinho de panda aqui, com essa olheira, mas minha sobrancelha ela é tão, né, é tão bonitinha. Então, eu tenho que começar, a gente tem que começar a ver o que a gente tem de belo, né? E exacerbar aquele belo que nós temos. E como você falou, a saúde, a gente está com saúde perfeita, fantástica, mesmo que não esteja, mesmo que a pessoa tenha algum problema, não possa andar, não possa se locomover, tenha tido algum acidente, ou esteja com alguma doença, mas eu consigo respirar bem, ou eu consigo caminhar bem, ou eu consigo ter meu pensamento bem, então vou começar a trabalhar essa força do pensamento para promover essa lei da atração e eu me sentir melhor ainda, né? Existe esse treinamento. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu estava falando aqui que as coisas fluem de maneira que deveriam fluir de maneira fácil e que quando é para ser, ela flui de maneira fácil, mas existe uma coisa que eu particularmente acho um pouco difícil, mas que a gente tem que fazer como exercício, é a força do pensamento. Porque as possibilidades de você auto-sabotar são gigantescas. As energias negativas do planeta que trazem contra você pensamentos, como você falou, ruins, destrutivos e que vão tendenciar você a pensar negativo. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Ah, não sei se eu vou ganhar. Eita, quando eu ganhar, eu vou ter que dar não sei quanto para não sei quem, não sei quanto para não sei quem, vou ter que ajudar não sei quem, vou ter que comprar casa para não sei quem. Vai todo mundo ficar querendo falar comigo por causa de olho grande, eu vou ter que manter segredo, não posso comprar nada, porque se eu comprar alguma coisa exacerbada, vão perceber que eu fui eu. Então, é tanta agonia, tanto pensamento contra que vem, que você já esqueceu até que vai ganhar na Mega Sena, né? Por exemplo. Exatamente. Então, assim, é tão mais fácil ver as coisas negativas do que o positivo, é tão mais fácil a gente se auto-sabotar do que a gente se exacerbar, que eu acho que é o único esforço que a gente deveria ter, mais do que a naturalidade e fluidez da vida, seria esse, para manter o pensamento fluido, positivo, principalmente para você próprio, né? Sim, exatamente. E o universo é mental, né? Tem a primeira lei hermética, que diz que o universo é mental, ou seja, tudo que está na minha mente é o que eu vou ter na realidade. Tem uma frase, eu não lembro quem foi que falou agora, mas que diz que eu ouvi do Bob Proctor, mas eu não sei se é de autoria dele, que ele diz que tudo aquilo que você pode ver na mente, você pode ter nas mãos. Ou seja, tudo que eu penso, que eu creio, eu já posso ter nas minhas mãos. Só que, até chegar nesse momento, tem um trabalho gigante internamente, porque às vezes eu quero tanto uma coisa, mas eu não me sinto merecedor. Eu quero tanto uma coisa, mas, como a gente falou, eu vou ter que fazer X, Y, Z, eu vou ter que dar para as pessoas. Você bota tanto empecilho que você acaba, não quero mais não. Ou seja, quando a gente sai do vitimismo e a gente entende que todos nós somos co-criadores da nossa realidade, né? Então eu tenho o poder de criar a minha realidade. Eu não posso, claro, tem coisas que acontecem na nossa vida que não estão no nosso controle. Mas o que é que eu controlo? A forma como eu vou me sentir diante daquilo. Ou seja, tem vários acontecimentos no mundo agora que não estão no meu controle. Mas eu tenho que me controlar como eu me sinto diante disso. Aí eu tenho controle. Eu posso entrar
no desespero, na tristeza, na ansiedade, ou eu posso ver como um aprendizado, como um novo conhecimento, como uma experiência que vai me tirar da zona de conforto. Então, tem coisas que a gente realmente cria da nossa realidade e tem outras que, né, que não estão no nosso controle, mas a gente tem um controle de como a gente age diante daquilo. Ou seja, a gente tem sempre o controle. A gente acaba tendo sempre o controle. Então, quando a gente sai da posição de vítima, ai, porque ninguém gosta de mim, ai, porque as coisas ruins só acontecem comigo, aquele famoso, ó céus, ó vida, realmente você está na posição de vítima, né? E vítima não cria nada. Vítima, ele atrai. Ele está também usando a lei da atração, mas ele está atraindo conforme ele vibra. Então, muita gente acha que lei da atração, nossa, eu vou usar a lei da atração. Acha que é apenas coisa positiva. Não, a lei é lei. Ela é da atração, da vibração. Ela vai te dar aquilo que você vibra. Estou vibrando natural, assim, né? É orgânico, é da natureza, existe, ponto. Né? Exatamente. É igual. A gente tem que aproveitar para usufruir disso, que é natural do ser humano, do universo. Igual a lei da gravidade. Gente, a lei da gravidade, ela está atuando em todo mundo. É rico, é pobre, é bonito, é feio, é gordo ou magro, nos objetos, a todo mundo. Eu não acredito na lei da atração, na lei da gravidade. Então, se você for tentar voar de um 13º andar, você com certeza não vai voar. Você vai se esborrachar lá embaixo. Nossa, mas o avião voa. Claro, ele tem uma lei, que é a lei da resistência, que ele usa a favor dele para poder voar e burlar a lei da gravidade. Então, é uma outra lei que ele usa a favor dele, porque não sei se as pessoas sabem, o avião ele decola contra o vento. Ele não decola a favor do vento, ou seja, o vento contra o avião é uma resistência. Ou seja, ele se aproveita dessa resistência e é aí que ele voa. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Vem as resistências da vida, os obstáculos virão. Como é que eu uso essa resistência ao meu favor? Igual o avião faz para voar. Então, a gente precisa também começar a ter essa mudança, né, de mentalidade para que a gente possa alcançar as coisas que a gente quer. Só que, assim, é tanto assunto, é tanta coisa, porque quando a gente fala de lei da atração, e principalmente aplicado à saúde, tem muito de mentalidade, de vibração, de energia. Aí a gente pode entrar na gratidão, na prosperidade. É um leque de informações e de temas que já faz o quê? Uns 2 anos que eu estou ali estudando e viciado em mente humana. Eu sou um viciado em mente humana, então eu estou estudando muito sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre mudar hábitos, crenças, porque realmente é o que está me transformando, eu como Denis, como pessoa, e já estou começando a ajudar muita gente. Por quê? O universo fez o quê? Denis, você vai passar por isso para poder ajudar outras pessoas. É incrível. E assim, como você falou, os exercícios são muito interessantes, porque é fácil a gente pensar, eu sou saudável, feliz comigo mesma, tá, mas no fundo, não estou tão feliz, não estou tão assim saudável, fazendo besteira. Então, existe, primeiro, a gente fazer um esforço para focar no positivo, né? Na minha opinião, assim, focar no positivo, no que é melhor, do que você já tem de maravilhoso, do que você já tem de saudável, para poder aquela energia melhorar e o resto que não está legal começar a ficar legal também. E outra coisa, existem terapias, né? Porque às vezes as pessoas têm umas crenças limitantes, têm uns bloqueios energéticos, tem bloqueio de karma, tem bloqueio de ambiente familiar, um ambiente profissional que não favorece aquilo ali. Para que eu vou comer saudável? Todo mundo, todo dia, fica trazendo doce, chocolate e comendo no ambiente de trabalho. Tem que fazer um foco ali para você conseguir não ser contaminado, vamos dizer assim, influenciado pelas coisas que não estão favoráveis ao que você deseja. Se você está de boa, tudo bem, come chocolate todo dia. Mas se você não quer aquilo, você deveria criar uma estratégia para você conseguir evitar ser influenciado por aquilo ali naquele todo dia, por exemplo. Uma vez ou outra, beleza, mas todo dia não é legal, não é saudável. É gostoso, né? Mas não é saudável. Então, também você pode utilizar de terapias, de pessoas que podem lhe ajudar, pelo menos nesse início, para você compreender por que você não está conseguindo aquilo ali. Né? Ou a terapia, a psicologia
mesmo tradicional, ou a acupuntura, ou você que tem, né, Deninho, um reiki e milhões de outras possibilidades terapêuticas que você pode utilizar. Fala um pouquinho das coisas que você pode fazer com os pacientes para colaborar com eles nesse propósito. Passa também suas redes sociais, teu contato. Tá, ótimo. Então, eu uso muito o Reiki Money, porque depois a gente pode até gravar um podcast só sobre ele, que ele muda realmente a mentalidade, ele vai limpando crenças limitantes. Também eu trabalho com exercícios que fazem você reprogramar a mente, como esse do espelho, né? Tem outros exercícios, tem exercícios da gratidão, tem exercícios para você trabalhar especificamente a prosperidade. Então, eu tenho jornadas, tem a jornada reikiana da prosperidade e da ansiedade, que elas trabalham exatamente essa mudança de pensamento e comportamento, e aliados com o Reiki, né? Tem áudios de reprogramação mental com o Reiki, para ajudar também nessa parte de reprogramar a mente. Mas tem a conversa terapêutica que eu sempre tenho, né? A pessoa traz uma questão específica, eu já mostro para ela um outro ponto de vista, para ela já enxergar a vida com outros olhos. Ou seja, e outras técnicas como limpeza energética também, para mudar a frequência da pessoa, para ela começar a acessar, né, a mente dela, porque não adianta, ela está com a mente agitada, a energia bagunçada, e eu disse, vamos trabalhar a mente, ela não vai conseguir, porque eu primeiro trabalho ali a parte energética dela. Então, eu tenho várias ferramentas para ajudar a você a mudar tua mentalidade, né? Se sentir diferente, vai ter novos comportamentos e, claro, resultados condizentes. E para quem quiser me achar na rede social, o meu Instagram é o Denis França Oficial, tudo junto. Ai, Denis, muito bom, obrigada. Eu estou super feliz de te receber aqui. Sempre ensinamentos maravilhosos para a gente crescer energeticamente, frequencialmente, fisicamente. Todas as suas terapias que você proporciona são maravilhosas e é isso que eu tento trazer aqui. Trago, né, a esse programa pessoas como você que podem fazer as pessoas despertarem para esse mundo maravilhoso que é o mundo, vamos dizer, extrafísico, energético, que existe totalmente na nossa vida. A gente não enxerga tão bem, mas ele existe totalmente e é forte e significativo. Eu te agradeço demais por estar aqui comigo hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Entre na rede social do Denis, na rede social também minha e do programa, que é Doutora Guta Maranhão, ou o Saúde Desperta GM, no Instagram, aqui no YouTube com vocês. E eu agradeço demais, espero que vocês tenham gostado. E a gente sempre vai estar trazendo pessoas maravilhosas assim, para despertá-los, para ter uma vida mais feliz, mais saudável, mais amorosa, mais próxima para sempre. Denis, muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão e até a próxima. Terão várias próximas. Até a próxima. Beijo grande, querido. Tchau, tchau.